Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série O Fruto do Espírito, onde nós tratamos nessa série de cada uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, aquela registrada em Gálatas capítulo 5. No vídeo passado, no estudo passado, nós falamos sobre bondade, fizemos a distinção entre bondade e benignidade. Hoje é dia de falar de fé, mas não é a fé salvífica, não é a fé natural, é um outro tipo de fé que aparece como virtude do fruto do Espírito Santo. Se esse vídeo edificou a sua vida, se esse vídeo te abençoou, deixa aqui nos comentários e bora interagir juntos. A fé é a sexta virtude do fruto do Espírito Santo. A palavra que é usada no original para traduzir fé em português é pistis. Só que, de acordo com os estudiosos, inclusive o pastor Antônio Gilberto, que eu vou citar outras vezes aqui, essa palavra não está bem traduzida com muita precisão para o nosso português. A palavra melhor traduzida, de acordo com os estudiosos, é fidelidade. Antônio Gilberto disse que a fé é a crença inabalável em Deus e no Evangelho, e portanto é o tronco e não o fruto. Por que é importante essa distinção? Porque a fé vem primeiro, a fé é a base. O que sustenta uma árvore não são os frutos que ela produz. O que sustenta uma árvore é o seu tronco. Então a fé como basilar, a fé como fundamental, só pode ser o tronco, não pode ser o fruto. É por isso que essa fé seria melhor traduzida como fidelidade. Inclusive eu tenho aqui algumas versões de Bíblia que não usam essa palavra fé. As versões mais modernas usam a palavra fidelidade, que cai melhor nesse contexto. Até porque fidelidade seria um atributo de quem já tem a fé. Então a fé continua sendo o tronco e a fidelidade o fruto. A fidelidade é a consequência da fé que eu já tenho. Então essa fé como fruto do Espírito não é a fé natural. A fé natural é aquela que você tem. Eu vou pegar o avião, eu tenho certeza que o piloto não vai me levar para a perdição. Eu vou pegar um ônibus e eu tenho certeza que o motorista ele não vai me levar para o despenhadeiro. Mesmo não conhecendo o motorista, mas eu entro ali sabendo que não vai acontecer nada comigo. Essa é a fé natural. Não é esse tipo de fé que é uma virtude do fruto do Espírito. Essa virtude do fruto do Espírito também não é a fé salvífica. A fé salvífica é aquela primeira que nós recebemos quando Jesus nos resgatou. Nós recebemos a fé e passamos a crer. Essa é a fé salvadora, essa é a fé que Paulo fala. Esse é o tronco de quem o pastor Antônio Gilberto dizia. Essa fé salvífica é aquela fé salvadora, que nós cremos em Jesus como Salvador. Portanto, a fé como fruto do Espírito é uma consequência dessa fé salvadora. São duas coisas distintas. E tem outros tipos de fé. Os estudiosos dão outro tipo de fé. Por exemplo, tem o dom da fé, lá de 1 Coríntios, numa lista de dons espirituais. Em outras palavras, a fé como fruto do Espírito significa lealdade nos relacionamentos. Se a fé como fruto do Espírito é fidelidade nos relacionamentos, ela começa em primeiro lugar, fidelidade a Deus. Em segundo lugar, fidelidade com as outras pessoas. Em outras palavras, quem tem essa fé como fruto do Espírito tem lealdade nos relacionamentos. Porque fé, como fruto do Espírito, é lealdade nos relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus. Depois, relacionamento com as outras pessoas. Em Mateus capítulo 25, versículo 10, Jesus falando sobre a parábola dos talentos. Aqueles que conseguiram multiplicar o talento que receberam, Jesus disse uma expressão muito interessante: servo bom e fiel. Pois é, fidelidade a Deus é fazer aquilo que deve ser feito. Fidelidade a Deus é não trocá-lo por outro senhor. Fidelidade a Deus é não trocar ao Senhor por mamon, pelas riquezas, porque Jesus disse que não se pode servir aos dois senhores. Quem tenta servir a dois senhores é o servo infiel, é o servo mau e infiel, e a parte dos infiéis, a parte que cabe aos infiéis, é o lago de fogo, Jesus disse. Essa fidelidade como fruto do Espírito se aplica em segundo lugar à nossa lealdade às pessoas, lealdade nos relacionamentos. Infelizmente, a gente vive uma época em que as músicas seculares exaltam, glamorizam, glorificam a infidelidade, quando na verdade o que Deus exalta é a fidelidade do ser humano. Até porque a fidelidade do ser humano, ela provém de Deus. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel no seu relacionamento com o seu povo, mas o povo exalta a infidelidade e a Bíblia vai na contramão. Quem ama a Deus, quem é fiel a Deus, é fiel nos relacionamentos com as pessoas, é leal nos relacionamentos com as pessoas. Então, de uma maneira muito mais simples para você entender, ter essa fé como fruto do Espírito é ser confiável, é ser uma pessoa honesta, é passar credibilidade, é passar confiança nas pessoas. E diante disso, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que transmite segurança. Fidelidade como fruto do Espírito significa integridade de caráter. Ter fé como fruto do Espírito
é ser íntegro, comprar e pagar. É ser fiel ao seu cônjuge, é ser fiel ao seu casamento, ao seu relacionamento. Isso é fidelidade como fruto do Espírito Santo. É quando você inspira confiança nas pessoas. É quando alguém chega perto de você e tem certeza, olha, essa pessoa não vai me fazer mal, porque é uma pessoa confiável. Pessoas que são confiáveis são pessoas que têm a fé como fruto do Espírito, é a fidelidade. Elas inspiram confiança. E quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente vê um outro aspecto muito interessante da fidelidade. Fidelidade, no contexto do Antigo Testamento e no Novo também, é ser quem você é ser autêntico. Salmo 119, versículo 113, o salmista diz assim: odeio os que são inconstantes. E o que são os inconstantes? São aqueles que não são firmes, são aqueles que não passam credibilidade, são aqueles que a sua palavra varia, são aqueles que dizem uma coisa, mas depois falam outra. São inconstantes, são dúbios. E eles não passam credibilidade porque toda hora eles vestem uma máscara diferente. Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago também fala sobre isso. Ele disse que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, ele é um indeciso. Essa é uma palavra muito boa que eu estou usando, indeciso. Mas na verdade o homem dúbio, o homem inconstante, é aquele que vive duas faces, aquele que tenta andar em dois caminhos, aquele que tenta agradar a Deus e agradar ao diabo. Uma das frases mais clássicas de Jesus é esta: a nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. Isso é autenticidade. O que passar disso é de procedência maligna. Exatamente, porque o homem que tem duas palavras, o homem que tem duas conversas, como diz aqui no Nordeste, esse homem, ele não transmite credibilidade. Ele ele fala a verdade e mente ao mesmo tempo. Ele diz uma coisa agora, mas depois ele diz uma outra coisa contrária, entendeu? Totalmente diferente daquilo que ele afirmou anteriormente. Isso não é fidelidade. É preciso ser fiel a si mesmo. A fidelidade como fruto do Espírito, ela tem não apenas a ver com Deus, não apenas a ver com as pessoas, mas tem a ver também conosco, em ser fiel conosco mesmo, com aquilo que nós prometemos e fazemos, com aquilo que nós decidimos e vamos até o final. Por último, a fidelidade como fruto do Espírito Santo, a fé como fruto do Espírito Santo, também significa confiança inabalável no Deus que cuida dos teus dias. Significa fé naquela promessa que Jesus disse em Mateus 28:20. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É crer no cuidado de Deus mesmo quando a situação é caótica. Gente, Deus é confiável. Quando nós entendemos que Deus é confiável, nós exercitamos a nossa fidelidade num Deus que é fiel. Se dizemos que Deus é confiável, estamos dizendo que Deus não vai nos trair, não vai nos levar para o abismo, Deus não vai nos levar para nos destruir. Pelo contrário, um Deus confiável é o Deus que transmite confiança, é o Deus que transmite credibilidade. Diante desse Deus, o nosso medo vai embora. Igual uma criança que quando está pertinho do pai, se sente seguro, protegido. Longe do pai, ele se sente vulnerável. Assim somos nós, diante de Deus, estamos seguros porque Deus é confiável. Antônio Gilberto, para finalizar, novamente com a citação dele, Antônio Gilberto dizia que a fé ou a fidelidade é o amor confiando, se a longanimidade é o amor suportando, se a alegria é o amor se alegrando, se a paz é o amor se satisfazendo, a fé é o amor confiando. Que essa palavra abençoe você e que esse vídeo edifique a sua vida.